Olá a todos, meu nome é Miquel, sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Nesse momento darei a apresentação ao trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, cujo autor, Miquel Gomes Souza, e orientadora Andressa Bertão. Tive como orientadora a professora Andressa Bertão. Bom, quando se fala no papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, é importante mencionar que esse é um tema de grande relevância jurídica, sobretudo em países com alta desigualdade social, e como expresso na Constituição Federal, no seu artigo 3, onde está expresso os objetivos da República Federativa do Brasil, nós temos lá entre os incisos que o objetivo da República é reduzir as desigualdades sociais e regionais, o que deixa implícito que o Brasil é sim um país desigual. Nesse contexto, a partir da Constituição de 88, o acesso à justiça tornou-se um direito fundamental, expresso no artigo 5º, entre os direitos e garantias fundamentais, e a Defensoria Pública, conforme expresso também na Constituição Federal, é o instrumento para se garantir esse direito. Nesse sentido, a Defensoria Pública, ela cumprindo a sua missão constitucional, ela objetiva prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e também a assistência judiciária, em alguns casos, né, quando há necessidade, a represtação processual. Agindo assim, ela promove o acesso à justiça, a inclusão jurídica e o bem-estar social. O nosso problema de pesquisa se resumiu ao seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça e quais são os principais obstáculos enfrentados por essa instituição no cumprimento da sua missão constitucional? Nosso objetivo geral foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e as estratégias adotadas para superar os obstáculos identificados. Nossos objetivos específicos foi examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública, identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública e a efetivação do acesso à justiça no Brasil, e discutir as medidas práticas adotadas por outras jurisdições que poderiam ou que podem ser aplicadas para melhorar o funcionamento da Defensoria Pública no Brasil. Aqui é importante mencionar que, claro, cada tópico desse foi transformado em capítulos do nosso material teórico, e aqui, consequentemente, nos próximos slides estaremos trazendo inicialmente a questão da evolução histórica, né, do acesso à justiça e da Defensoria Pública no Brasil. Logo em seguida traremos os principais obstáculos enfrentados pelo órgão e, consequentemente, iremos apresentar algumas medidas adotadas por outras jurisdições internacionais que podem ser replicadas no Brasil com o objetivo de estar melhorando a prestação jurisdicional, ou seja, promovendo o acesso à justiça de uma forma mais otimizada. A justificativa do nosso trabalho reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria Pública pode ser aprimorada para o cumprimento da sua missão constitucional, conforme expresso no artigo 134 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Bom, fundamentação teórica. Jurisdição, acesso à justiça, surgir de evolução histórica. Conforme um dos objetivos específicos do nosso trabalho, estaremos apresentando para você aqui um pouco dessa evolução histórica da temática jurisdição e acesso à justiça. No passado, conforme as nossas pesquisas, o Estado ele não possuía o monopólio jurisdicional, ou seja, ele não regulava as relações sociais. Pelo contrário, inicialmente, as partes, através da autotutela, resolviam entre si, né, através da força, em detrimento da razão jurídica. Posteriormente, através da arbitragem, onde uma terceira pessoa imparcial era escolhida e resolvia a lide. É importante a gente deixar registrado que temas como autotutela, arbitragem, ou autocomposição, ou heterocomposição, são temas que aprendemos lá na disciplina TGP, né, no segundo semestre, ou até mesmo na disciplina MASC, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos, através ali do 7º semestre, salvo engano. Bom, com o passar do tempo, e principalmente após o surgimento da teoria da repartição dos poderes, teoria esta presente no clássico livro do Barão de Montesquieu, né, livro este cujo nome é O Espírito das Leis, já no século XVII, só a partir daí
o Estado ele passou a ser o detentor do poder de aplicar o direito, ou seja, só a partir daí o Estado ele passou a jurisdicionar, ele passou a regular as relações sociais. Ou seja, o monopólio da jurisdição a partir de agora pertence ao Estado, não mais as partes entre si resolvem as lides. Mas se você tem um direito violado, você procura o Estado que a partir daí jurisdiciona. É algo que falaremos a seguir. Juntamente com a monopolização, o Estado ele tornou-se responsável exclusivo em proporcionar o acesso à justiça, distribuindo aí a justiça que ele quer invocar. Então, de um lado, foi possível visualizar através da nossa pesquisa que o Estado ele evocou para si a tutela da proteção jurisdicional e, de outro lado, em caráter de direitos civis subjetivos, ele facultou ao interessado, à parte, a tarefa de invocar o judiciário, né? Que, via de regra, como aprendemos lá nos semestres anteriores, o Estado ele permanece inerte. Então, se uma parte tem um direito violado, a parte dela tem que provocar o judiciário, que a parte daí jurisdiciona, diz que tem um direito. Algo que está presente no princípio da inércia da jurisdição, né? Aprendemos lá na disciplina de Direito e Processo Civil, artigo 2 do CPC. O processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve por impulso oficial. E aqui é importante trazer o clássico brocado jurídico, né? Dominio tibus non securitis jus, ou o direito não socorre aos que dormem. Então, se você tem um direito violado e permanece inerte, você não provoca o judiciário, infelizmente você vai perder esse direito. Histórico do acesso à justiça no Brasil. Bom, o acesso à justiça no Brasil, né? Antes da primeira Constituição de 1824, o que se tem, né, de primeiro entendimento que remete à concessão de justiça gratuita estava presente nas ordenações filipinas. E a garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça surge efetivamente a partir da Constituição de 1934, a chamada garantia da assistência judiciária, e ela se estende a todas as constituições subsequentes, até a Constituição de 1988, com exceção da Constituição de 37, que foi o período ditatorial, onde não havia previsão da garantia de acesso à justiça. Nesse contexto, a assistência judiciária continuou como um dever do Estado, conforme visualizamos nas nossas pesquisas. No mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça resultou em 3 ondas de desenvolvimento. Segundo um dos teóricos que embasa o nosso trabalho, que é Mauro Capelletti e Bryan Gardner, onde, segundo eles, essas ondas de acesso à justiça iniciaram-se inicialmente a partir de 1965 e seguiram uma ordem cronológica. Primeiro, a primeira onda consistiu na assistência judiciária, né, com o objetivo de prestar essa assistência aos hipossuficientes, às pessoas que não tinham condições de pagar um advogado. E segundo, a segunda onda, ela preocupou-se com a representação dos direitos difusos e coletivos, né, a defesa dos vulneráveis, dos grupos vulneráveis. E a terceira onda, ela centra sua atenção no conjunto de mecanismos e procedimentos usados para prevenir disputas nas sociedades modernas, né? O que tem um destaque aí a mediação, a conciliação, a arbitragem, que são alternativas que descongestionam o judiciário, promovendo soluções mais assertivas de acordo com cada caso concreto. Algo que também aprendemos lá nos semestres anteriores, através da disciplina Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos. As 3 ondas de acesso à justiça. Os primeiros esforços usados na efetivação do acesso à justiça concentraram em proporcionar serviços jurídicos para os pobres no Ocidente. Conforme dito anteriormente, esses esforços eles surgiram no Ocidente e, nesse sentido, surgiu o sistema judicário, né, nesse contexto, algo aplicado ali na Áustria, Inglaterra e França e Holanda, onde é o sistema através do qual a assistência judiciária é um direito para todos que se enquadram nos termos da lei. E o sistema judiciário ele tinha como finalidade proporcionar a mesma representação que teriam se pudesse pagar um advogado. Era meramente uma assistência judicial, uma representação processual. Em contrapartida, surge os advogados remunerados pelos cofres públicos, né, surge ali nos Estados Unidos. É um modelo diverso do sistema judiciário, onde se destaca a preocupação em conscientizar os pobres dos seus direitos, e os escritórios eram localizados em bairros mais carentes. Então, havia ali uma quebra de barreiras, né, uma relativização de barreiras, né, o acesso mais fácil para as classes mais pobres. Então, outra coisa importante de destacar é que, enquanto o sistema judiciário ele prestava meramente uma assistência judicial, uma representação processual, os advogados remunerados pelos cofres públicos, além de ter os escritórios localizados em bairros mais carentes, o que relativiza as barreiras que inicialmente havia,
ele não meramente presta assistência jurídica à representação judicial, mas também ele presta assistência jurídica, que em outras palavras é um auxílio, é uma orientação extrajudicial, né? É uma espécie de consultoria. E aqui é importante mencionar que o modelo de defensoria pública que temos hoje no Brasil, segundo a Constituição de 88, é uma junção do sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos, onde a defensoria pública ela presta assistência judicial, né, a casos específicos e concretos, mas também ela presta uma assistência jurídica, uma espécie de consultoria, uma orientação judicial e extrajudicial. Defensoria pública no Brasil. Conforme dito, a partir da Constituição de 1988, surge aí uma nova visão, é uma visão mais abrangente sobre assistência jurídica integral e gratuita. E nesse sentido, a Constituição ela deixa claro a missão e a identidade organizacional do órgão de defensoria pública, onde o legislador define que a defensoria pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, cuja missão é orientação jurídica, a defesa em todos os graus dos necessitados ou hipossuficientes e a promoção dos direitos humanos. Os princípios que norteiam a atuação desse órgão é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O artigo 5º da Constituição traz lá, dentro dos direitos e garantias fundamentais, no seu inciso 74, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, através de qual órgão o Estado vai prestar essa assistência jurídica integral e gratuita? E é justamente a Defensoria Pública, que é o órgão cuja missão é prestar essa assistência aos vulneráveis. Então, em suma, o instrumento utilizado, disponibilizado pelo Estado para orientar e promover e defender os direitos humanos é a Defensoria Pública. A metodologia utilizada no nosso trabalho foi a revisão de literatura bibliográfica, uma revisão legislativa, com foco na análise de textos acadêmicos, legislações e documentos institucionais e obras de referência sobre o tema. Dentre os autores, né, temos aí o Brian Gardner e o Mauro Capelletti. São referências sobre a temática acesso à justiça e defensoria pública. Bom, conforme dito lá atrás, quais os nossos objetivos específicos, vamos expor agora os desafios enfrentados pelo órgão, né, pela defensoria pública na sua missão constitucional. Então foi possível visualizar que a questão da falta de recursos financeiros e humanos, né, a falta de investimento, nós temos aí a preferência do governo por advogados dativos, a contratação de servidores, mesmo após 37 anos da promulgação da Constituição de 88, nós temos no Brasil ainda advogados dativos, né? Então é possível visualizar que o Estado ele prefere contratar um advogado dativo que abrir novos concursos para a contratação de novos servidores. Então isso acaba comprometendo, né, a qualidade do serviço jurídico, comprometendo, já que a Defensoria Pública é o principal órgão com a missão de prestar assistência jurídica integral e gratuita. Né? Nós temos também a infraestrutura deficiente. E aqui, claro, nossa análise, nossa pesquisa, nosso trabalho é uma análise macro, mas trazendo para a nossa realidade é possível visualizar que isso acontece. Enquanto o Ministério Público, o local onde eu estagiei, por exemplo, tem um prédio próprio localizado ali no alto da Prefeitura, ao lado do Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública está no centro da cidade, em um ambiente com formato de casa. Então, há uma infraestrutura deficiente, né? Então, enquanto se investe no Ministério Público em prédios próprios, né, com capacidade de servidores, nós temos aí a Defensoria Pública do município localizada em um local onde é formato de casa. Então, deixa claro que, de fato, esse é um dos desafios enfrentados aí pelo órgão. Não menos importante, nós temos aí a questão do excesso das demandas. Então, casos de mais e profissionais de menos. Então, falta de investimento no capital humano, né, contratação de novos servidores, o que acaba comprometendo a qualidade do serviço público. Bom, como a Defensoria Pública, mesmo diante desses desafios, ela tem cumprido sua missão constitucional. Bom, o órgão, cujo papel no acesso à justiça é fundamental, ele tem promovido a orientação jurídica, tem promovido a defesa dos necessitados individual e coletivamente, de forma integral e gratuita. Ela tem promovido a defesa dos direitos humanos, né, e a defesa dos direitos fundamentais, conforme o artigo 5º da Constituição. Ela tem representado aqueles que não podem pagar o advogado, né? A instituição ela permite que mais pessoas tenham suporte jurídico,
promovendo a inclusão social por meio da justiça, cumprindo lá um dos objetivos da República, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então mostra que ela está de forma integrada, de forma encadeada, cumprindo o que a Constituição define sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, sobre os fundamentos da República, que é a cidadania, onde o cidadão tem direitos e deveres. Dentre os direitos é o acesso à justiça, e o acesso à justiça é o dever do Estado prestar, e através de qual órgão? Através da Defensoria Pública. Portanto, a Defensoria Pública, conforme a Constituição, é o principal órgão responsável, né, para promover o acesso à justiça e pela efetivação da assistência jurídica integral e gratuita, conforme a Constituição de 1988. Propostas e modelos internacionais, que é o objetivo específico 3, que foi citado anteriormente. Nós temos aí a ampliação das defensorias públicas comunitárias, que é a descentralização de atendimentos, algo que ocorre no Canadá, onde defensores públicos trabalhavam próximos às comunidades, identificando os problemas jurídicos antes que se tornem litígios complexos. Então imagine você ter um defensor público em bairros carentes, um atendimento semanal. Tem um defensor público no quilômetro 3, quilômetro 4, prestando assistência ali ao pessoal, aos hipossuficientes. Então, promover esse acesso à justiça nessas localidades mais carentes com certeza trariam benefícios a médio e longo prazo. A implementação de IAR para otimizar o processo e reduzir a judicialização é algo que é aplicado na Estônia e no Reino Unido. Imagina você ter um telão com inteligência artificial em pontos estratégicos da cidade, onde qualquer cidadão poderia colocar uma dúvida ali e a partir daí receber orientação jurídica. Se há necessidade de ser encaminhado para o capital humano, para um defensor público, ela receberia através da IA. E se fosse apenas uma dúvida, a IA, né, com certeza iria sanar essa dúvida, o que iria descongestionar o judiciário, porque em alguns casos o órgão está cheio quando você chega na Defensoria Pública, mas muitas vezes são dúvidas simples, coisas que, através do uso da inteligência artificial, com certeza sanaria a dúvida ali dessa pessoa, desse hipossuficiente. A especialização de defensores públicos para atuar em políticas públicas estruturantes, é algo que ocorre na Espanha. Então, imagine você ter um defensor público que está ali diretamente ligado às classes mais carentes, tendo acesso ali às problemáticas sociais, e pegar esse mesmo servidor em parceria com o município, com o poder público municipal e estadual, e utilizar ele na criação de políticas públicas. Não teriam algo mais assertivo do que isso. Então, é algo aplicado no exterior que poderia ser aplicado no Brasil. Nossas considerações finais. Bom, o acesso à justiça ele não se limita ao acesso ao poder judiciário, né, e a Defensoria Pública tem um papel essencial na efetivação desse acesso, né, prestando assistência jurídica, judiciária e gratuita, né, que são pilares fundamentais segundo a Constituição de 88. E a atuação do órgão ele tem assegurado que todos, independente de sua condição financeira, tenham acesso à justiça, promovendo a igualdade e a proteção dos direitos fundamentais, cumprindo aí o que a Constituição diz no seu artigo 34, bem como cumprindo o que a Constituição define também lá no seu artigo 3, cujos objetivos é reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, promover o acesso à justiça é também promover a redução da desigualdade social no Brasil. E cumprindo a missão constitucional, onde o Estado diz que é seu dever prestar assistência jurídica integral e gratuita. E o órgão responsável por isso é a Defensoria Pública, e mesmo diante de tantos desafios, ela tem cumprido a sua missão constitucional. Tem cumprido o seu papel no acesso à justiça. Agradeço a atenção de todos. Sigo aberto para perguntas. Caraca, 18 minutos, velho. Preciso ser mais objetivo. Deixa eu ver aqui meu cronograma. 18 minutos. Eu só tenho 15 minutos. Preciso enxugar mais o slide aqui, falar menos de algum tópico específico, mas tudo é importante, é foda. Vamos nessa, vamos continuar os treinamentos. Vou ali agora comprar uma blusa social para o grande dia. E hoje, às 7 horas, tem a apresentação que os colegas treinam.